Fala pessoal, estou de volta com um conteúdo que vocês pediram demais em todos os lugares que eu apareço, que é a tier list da D2 do Brasileirão de FA, que vai começar amanhã. Eu dei uma atrasada, a semana foi bem corrida, mas vamos falar disso hoje. Mas antes, não se esqueçam, se inscrevam no nosso canal, curtam esse vídeo, compartilhem, deem aquela moral pro mapa e comentem aí o que vocês acham da minha opinião, se eu estou muito errado, se eu estou muito certo, se eu falei bobeira. E bora lá! Antes de começar a tier list de fato, eu dividi em 4 categorias: briga por título, briga por playoffs, coadjuvantes e só participa. As 4 categorias eu vou dar uma explicada. O só participa são aqueles times que para mim estão começando, são os times mais jovens, os times que eu também não sei muita coisa e que ainda estão muito no início, em fase de desenvolvimento, e eu não acredito que vão fazer muita coisa nessa competição. A competição vai ser para ganhar experiência, ganhar corpo no projeto. Os coadjuvantes, acho que assim como eu falei lá na lista da BFA, são times que eu não sei se conseguem brigar por playoffs, mas eles podem, ao longo da temporada, crescerem e chegarem a esse ponto. Não é algo impossível, então eu não descarto que eles subam de nível, tá? A categoria de briga por playoffs, que é aquela galera que eu acredito que do começo ao fim vai estar lutando por isso. E o briga por título, que é aquele time, os times que são os favoritos para mim para estarem lá no National Ball, que é o ball da D2. E vale lembrar aqui que, assim como na D1, a D2 não é o melhor de cada grupo. É por seed, são os 4 melhores, no geral, eles vão para os playoffs. Então, vai ter um ranqueamento, as 4 melhores campanhas vão para os playoffs, são 4 times, 2 se classificam para o National Ball, e o vencedor do National Ball vai para os playoffs da D1, disputar ali, quem sabe, uma vaga no Brasil Ball, né? Existe essa oportunidade. Mas é isso. Se vocês não entenderem, me perguntem nos comentários que eu vou respondendo. E bora lá para essa tier list. Eu vou começar por aqueles times que eu considero que apenas vão participar da competição. O primeiro que eu destaco aqui é o Captains Futebol Americano. É um time que não é novo, ele já existe há algum tempo. Inclusive, quem assistiu aquela passagem do Russell Wilson pelo Brasil, que foi até no Caldeirão do Hulk e tal, o time era o Captains, é o time que ele visitou lá no Rio de Janeiro. É um time que já disputou alguns torneios menores ali na capital, e está buscando elevar de nível. Acredito que não é agora, não é nesse momento que vai acontecer ainda. É um time que vai querer dar rodagem para o seu elenco e também testar ali a sua estrutura, assim como o Mesquita Titan, desculpa. O Mesquita também está na mesma linha ali do Sepetiba, já até disputaram torneios, no mesmo torneio lá no Rio de Janeiro. E os dois, eles têm um problema nessa competição. O grupo deles é muito difícil. Eles estão no grupo do Blaze e do Juiz de Fora Imperadores, que são os favoritos desse grupo e que podem chegar a playoffs. Então, a chance de vitória deles é exatamente no primeiro duelo que vai acontecer amanhã entre eles. E acho que são times ainda que estão buscando mais, mas não é por agora, ainda tem muito a evoluir. E torço para que evolua, porque o Rio de Janeiro, os times morrem muito rápido, os projetos não vingam, ou projetos bons que sobem em determinado momento, eles acabam sumindo depois e não voltam mais. Na mesma linha, eu coloco o Brasília Wizards, que já disputou um torneio nacional, a BFA Acesso, em 2019, mas acho que ainda não tem muito a oferecer como dentro de campo, assim como não fez em 2019 também. Não foi um time que performou muito bem e também sofre com concorrência de grandes times na cidade, né? O Gama Leões de Judá e o Tubarões de Cerrado. Então isso complica bastante a situação do time. Eu não sei quase nada desse elenco, o time posta pouco, eu conheço poucas pessoas de lá também, então eu não vejo o time indo muito além. O mesmo
com o Golden Lions, que ao contrário dos 3 anteriores, a gente tem material suficiente para colocar ele aqui. Tenho muito material para acreditar que esse time vai apenas participar novamente. Não está num grupo fácil também, mas mesmo se tivesse, eu ainda colocaria ele, não colocaria ele acima, porque é um time que não mostrou evolução. Tá jogando desde o ano passado, né? Jogou MGFL, jogou o Mineiro, mas não mostra evolução. Pelo contrário, eles mostram assim, uma queda, né? De jogo a jogo, e isso não é legal. É um time que eu espero, que eu torço para que cresça, porque tem amigos lá dentro, mas assim, no curto prazo não vejo o Golden Lions fazendo muito mais do que faz em campo. Diferente dos 4 anteriores, a gente tem o Criciúma Iron Tigers, que é um time novo, bem novo, nunca jogou, nunca entrou em campo, mas tem jogadores com experiência no futebol americano. Para você que não sabe, Criciúma em Santa Catarina já teve um time, o Criciúma Miners. É um time que, se não me engano, surgiu em 2010, disputou Catarinense, Copa Sul, e se esse time do Criciúma Iron Tigers, que eu também não tenho muitas informações, conseguir trazer um pouco dessa base do Miners, isso já é importante. Porque eu não sei também, porque nas cidades do interior, né, times surgem quando um briga com o outro. Então, eu não sei se esses jogadores do Miners estão lá. E a região ao redor de Criciúma é uma região que tem... Santa Catarina como um todo é um celeiro muito grande de jogadores. Então, o Criciúma Iron Tigers, se tem algum time que pode dar uma subidinha ali para coadjuvantes nessa lista aqui, é o Criciúma Iron Tigers. É um time que pode dar essa subida, dependendo das peças que trazer, que se trouxer e se tem mais ou menos experiência. Inclusive, eles lançaram um uniforme novo ontem, eu vi nas redes sociais da Kickball, um uniforme muito lindo, e vamos ver o que esse time vai fazer. O Campo Grande Cowboys eu coloco aqui na mesma linha do Iron Tigers. É uma cidade que tem um time de futebol americano há muito tempo, que é o Campo Grande Predadores. Já teve também o Grave Diggers, que já sumiu há algum tempo. E o Predadores não vai participar da D1 do Brasileirão, né? É um dos times que desistiram já há algum tempo, apesar de não ter sido anunciado, falado. E eu não sei se jogadores do Predadores vão para esse time. Se isso acontecer, eu não sei, eu não tenho dados disso, apesar de eles já terem mostrado parte do elenco e tal, mas se isso acontecer, pode ser muito interessante. É um outro time que pode subir também para um coadjuvante, por exemplo, tá? Só que, vamos ver, tem boas peças, o Campo Grande é uma cidade que no flag football sempre teve bons jogadores, né? Já teve campeões nacionais. Então, acho que esse, ao lado do Criciúma Iron Tigers, são times que podem subir, tá? O Curitiba Lions, ele entra, e desculpa pela logo cortada, é porque a logo é muito estendida e ela não cabe nesse padrão, então, me desculpa, mas esse é o Curitiba Lions, tá? Esse aqui. O Curitiba Lions está no mesmo modelo do que o Golden Lions. Incrível que pareça, são 2 Lions. Tem muito material e tem muito material para que eu coloque ele aqui. Apesar de ter feito boas partidas com o Guardian Saints, aqui a gente tem que pensar muito no todo, né? E às vezes os duelos não favorecem esses times. Então eu coloco ele aqui pelos mesmos motivos que o Golden Lions. São times que o Curitiba Lions é muito antigo e nunca conseguiu dar um passo à frente, né? Pelo que eu vi no Paranaense, não vai ser esse ano ainda que isso vai acontecer. Mas não sei, né? É um time que pode surpreender, tem boas peças, tem bons jogadores, mas acho que vai ficar nesse nível aqui porque outros adversários são muito mais fortes do que ele. Subindo, mudando de nível, indo para os coadjuvantes, eu coloco de cara o Goiânia Saints. É um time que jogou o acesso também de 2019. Eu não sei muito bem como vem esse elenco, mas a base não vai ser muito diferente do que a gente viu lá em 2019. É um time muito organizado, bem estruturado. E eu acho que ele vai figurar, ele vai ficar bem aqui, podendo subir sem dificuldade, tá? Às vezes ele pode subir e brigar para playoffs, dependendo dos duelos que ele vai ter, porque ele tem duelos contra a Brasília Wizards, então pode acontecer, né? O outro, que para mim tá na mesma linha, é o São Paulo Storm.
São Paulo, a gente sabe que jogou a SPFL Série Diamante, perdeu todos os jogos, foi rebaixado, mas é um time que tem uma mescla de experiência com jovens jogadores, retornou para a fase de desenvolvimento, não é aquele Storm de anos atrás, de playoffs nacionais e chegar em semifinais, não é esse time, mas é um time que pode, quem sabe, chegar em playoffs ainda, não é impossível isso, tá? A gente tem que ver como que esse time que apanhou muito na SPFL Série Diamante vai jogar contra times de nível mais próximo dele. E a gente já vai ver isso amanhã, exatamente porque ele vai estrear contra o Sorocaba Vipers, que jogou a SPFL Série Ouro, e eu acredito que vai ser um jogão. São dois times que estão muito parelhos. Eu vejo o Sorocaba Vipers um pouco mais organizado do que o Storm. São dois times que o Sorocaba Vipers também reduziu sua expectativa, voltou para o desenvolvimento. Só que eu vejo o Sorocaba Vipers um pouco mais organizado, mas ainda assim os dois estão no mesmo nível, né? São times que ainda jogaram assim, também jogaram no primeiro semestre, a gente tem bastante material, mas os dois para mim estão numa situação muito parecida. Eu não acredito que esse ano ainda eles vão conseguir fazer algo muito diferente. Seguindo essa linha, eu coloco o Palmeiras Locomotives como coadjuvante, porque é um time que vai disputar a BFA também. Estreou contra o Vasco na Liga BFA, perdeu um jogo muito suado, muito apertado, o time jogou bem defensivamente, ofensivamente não jogou nada. Mas eu não sei como é que eles vêm aqui, se eles vão priorizar a BFA ou se eles vão priorizar o Brasileirão, a D2 do Brasileirão, porque se eles priorizarem a D2 do Brasileirão, eles sobem facilmente para os playoffs, porque o time deles tem muito mais peças para bater de frente e chegar em playoffs. Mas eu não sei, isso para mim é uma dúvida. É um time que eu coloco no primeiro tier aqui, porque ele pode subir. Vai depender do que vai acontecer na BFA. Se é aquela coisa, se ele não ver que na BFA vai vingar, que ele vai lutar por playoff na BFA, que é muito difícil, eu acredito que ele vai priorizar aqui. Mas isso só o tempo vai dizer. E eu coloco aqui exatamente por isso, por dividir a atenção. Tá? Dividir a atenção não é um time como Galo ou como Manaus, que tem peças de elite no time e que tem elenco para isso. Então, por isso, dividir a atenção para o Palmeiras eu acho que pode não ser muito bom. Ainda nesse nível, eu coloco um time que eu não sei como vem para essa competição, que é o Pouso Alegre Gladiadores. É um time que mudou agora, né? Mudou o escudo, tá junto com o Pouso Alegre Futebol Clube. E eu sei que vai receber alguns reforços do interior de São Paulo, assim, principalmente quando a SPFL acabar. Mas ainda não sei como que vai ser. É um time que no Mineiro deixou muito a desejar. Tem uma base boa, tem uma comissão técnica boa, tá anunciando agora essa comissão técnica, deve vir mais jogadores. E é um time que também, assim como o Palmeiras Locomotives, pode subir de nível, tá? E pode embolar a briga ali por playoffs. Mas por agora, pelo que eu vi do primeiro semestre, ele chega como coadjuvante na competição. Isso apenas pensando no primeiro semestre, tá? Com a chegada de novos jogadores, de novas pessoas para reforçar o elenco, aí que a gente vai ver qual que é esse potencial, para onde esse Pouso Alegre Gladiadores vai. Lembrando que é um time super tradicional, o segundo time mais tradicional de Minas Gerais, jogou todos os estaduais, eu acho que jogou todos os estaduais. É um time que já disputou muitos torneios em São Paulo também, porque em algum tempo ele disputava lá torneios estaduais por São Paulo, porque está do lado de São Paulo, e isso ajuda muito na questão de reforços. Seguindo, eu vou para os times que, para mim, vão para playoffs, tá? São times que brigam por playoffs. Lembrando que são 4 vagas. O primeiro deles é o Carlos Barbosa Chimangos. É um time que no Gaúcho sofreu, mas ele teve partidas que ele conseguiu performar muito bem contra times muito melhores. E nesse nível de campeonato, eu acredito que ele vai ser um dos fortes candidatos para chegar nos playoffs. E assim como ele,
Eu coloco também o Guardian Saints, que é um time que avançou bastante no Paranaense, é um time que tem um bom quarterback, tem um bom elenco para o nível que ele está, lembrando sempre isso, o que eu estou falando é para o nível que ele está, porque algumas pessoas, principalmente do Paraná, adoram tirar as coisas de contexto. Então, para o nível que ele está jogando, é um time bom, né? Então, assim como os Chimangos, são times que em algumas partidas decepcionaram dentro dos estaduais, mas eles jogaram tudo que eles tinham para jogar. E isso para a D2 é muito, tá? Então eu vejo Chimangos e Guardian Saints ali no Sul como dois grandes times que podem ir para playoffs. Não é que eu estou dizendo que eles vão, tá? Porque aí tem a questão de chaveamento, às vezes um enfrenta o outro e isso pode atrapalhar bastante. São só 3 partidas, então qualquer derrota já te tira dos playoffs. Existe a possibilidade, por exemplo, de 1-2 ir para playoffs, sei lá, aí já é questão matemática, né? Outro time que eu acredito que vá com facilidade para os playoffs é o Nova Serrana Forgets. É um time chato pra cacete de enfrentar. Chegou até as semifinais do Mineiro. Deu muito trabalho pro Cruzeiro em todas as partidas. É um time bem treinado. Ele faz aquele feijão com arroz, aquele jogo que boa parte das pessoas acham feio, né? Aquela só jogo corrido, corrido, corrido. Vai dar certo. O time venceu muitas partidas, anotou muitos touchdowns, venceu a América Locomotiva, marca histórica do segundo time mineiro a fazer isso na história, e chega na D2, sim, como um forte candidato a playoffs. É um time que tem muitas peças boas e, cara, assim, quem vier jogar com o Nova Serrana Forgés vai ter que estar muito bem preparado fisicamente. O time de corpo mole vai levar a goleada do Forgés. Na linha do Forgeries também, eu coloco o Blaze. O Blaze subiu para mim de nível na última semana, quando eles anunciaram a chegada do Bernardo. Para quem não conhece, Bernardo Teixeira é um quarterback que já jogou no Blaze, teve um 2019, 2018 muito bom, 2018 ou 2019, já não me lembro mais. Pelo Blaze, é um quarterback super experiente, já jogou no Flamengo, é um QB confiável, é um QB que ele elevou para mim o nível, porque o que falta em boa parte dos times do Brasil é um quarterback que saiba passar minimamente bem. E o Bernardo é esse. Ele é fisicamente muito forte e, olha, elevou bastante o nível. Também tiveram outros reforços que eles anunciaram, jogadores que vieram do Flamengo, do Vasco também. E eu acho que esse Blaze ele vai lutar com os playoffs e a gente já vai ver direto, né, como que vai vir esse time, porque amanhã ele enfrenta o Juiz de Fora Imperadores, que é o grande adversário dele para a briga de playoffs, né? Porque se ele ganha do Imperadores ou se o Imperadores ganha dele, é uma chance muito grande de terminar a competição 3-0, com 3 vitórias, e isso é playoffs direto, né? Isso aí não tem nem dúvida. E já citando ele, eu coloco o Juiz de Fora Imperadores. Ele desceu para mim, ele na minha cabeça, algumas semanas atrás, ele estava na briga pelo título, mas com a chegada do Bernardo para a vaga de QB do Blaze e o fato do Juiz de Fora Imperadores não ter um QB à altura na posição, isso desceu ele para mim. O time como um todo é muito bom, a defesa tem ótimas peças, só que o ataque capenga, né? É um ataque muito ligado ao jogo corrido, tem bons recebedores também, mas o quarterback não ajuda. O Marquinhos é um quarterback novo, está fazendo seus primeiros jogos na posição, então, e aí quando a gente vê do outro lado um quarterback super experiente como o Bernardo, que já jogou o BFA, já jogou outros torneios nacionais, é difícil, né? Aí eu desci a expectativa exatamente por causa disso e deixei isolado como time que para mim briga por título e tem mostrado muito isso, que é o Londrina Bristolbacks. É um time que certeza deve ser uma surpresa para muita gente, né, que não está muito ligado ao futebol americano. É um time bem antigo, não é um time novo, e tem um elenco muito bacana. É um time que, assim como muitos times do Paraná, ele está reunindo jogadores de outros times menores e inflando seus elencos, e isso é muito bom. A gente sabe que o FABR pena muito para conseguir jogadores, e quando você tem
essas oportunidades é sempre positivo. Tem quarterback, tem bons receivers, tem bons running backs, tem bons defensores. É um time que tem um planejamento. Eles tinham com planejamento por agora, pelo menos chegar no Peão Bowl lá no Paranaense e ganharam. Era o curto prazo deles. E eu acho que ainda pode subir mais. Existe a expectativa para essa D2 do Brasileirão de mais reforços chegarem no time, né? E aí a gente tem opções variadas, porque no Paraná, times, por exemplo, como Maringá Pirates e Cascavel Olímpias não vão disputar o Nacional. Possivelmente podem jogar a Copa Paraná no segundo semestre, mas podem ceder jogadores para o Londrina Bristolbacks. Quem sabe, eu não sei, não me falaram nomes, mas eu sei que jogadores vão chegar. E se chegarem mais jogadores para somar a esse elenco, eu não vejo nenhum desses outros times que eu citei com força suficiente para bater de frente com o Londrina Bristolbacks, tá? É a minha aposta já desde o começo, desde quando eu vi a D2, eu já coloquei o Londrina Bristolbacks como um time que ia brigar pelo título. O Juiz de Fora Imperadores foi o time que desceu, ele estava ali do lado dele, mas para mim desceu um pouquinho desse nível. E é isso. Essa é uma expectativa que eu tenho. Sem dúvidas, muita coisa aqui pode mudar, porque muitos desses times se enfrentam. Então, às vezes, uma derrota para o Forgedes pode fazer ele descer do nível de chegar aos playoffs, né? E, por exemplo, o Storm, às vezes, né, ele pode subir de nível por causa dos adversários, dependendo de quem que é. Quer dizer, dependendo de quem que é, não. A gente sabe quem que é. E eu vou deixar a tabela aqui no link. E isso pode mudar muito. É um torneio muito imprevisível. Eu vejo Londrina Bristolbacks um nível acima, assim como Forgedes, Chimango, Saints, Blaze e Imperadores, mas os outros todos estão no nível muito parecido. Qualquer escorregão dos de cima, principalmente em duelos entre eles, vai fazer muita diferença. Então, é isso. Esse é meu palpite. Lembrando que não é nada pessoal. É muito complicado você dar opinião de times que você não conhece, de times que nunca jogaram. Então é simplesmente uma previsão, um chute no escuro. Alguns eu tenho mais certeza, os outros eu tenho muito menos. Então espero que ninguém fique chateado com isso. Mas esses são meus palpites. Logo, logo vem os palpites da D1 do Brasileirão. E esse vai ser treta, porque a minha mente mudou muito nos últimos meses. E vejo vocês na próxima. Tchau, tchau.